meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês um conto do escritor Machado de Assis. Ele, o escritor que foi um dos fundadores da Academia de Letras aqui do Brasil, né, do Rio de Janeiro. E é um escritor maravilhoso, as suas obras a gente encontra muito em vestibular, em Enem. E a escrita dele é uma escrita assim maravilhosa. É uma escrita do passado, assim, porque a escrita é diferente da escrita de hoje, mas é maravilhosa. Então, se você ainda não leu O Enfermeiro, eu vou dar aqui a resenha. Vou tentar não dar spoiler, mas eu acho que isso não vai ser possível, porque, né? Mas é um conto bem pequeno, então eu espero que gostem. Começando com o enfermeiro, que é o Procópio, narrando a história, narrando o acontecido. Ele é o narrador e a sua narrativa ali no começo da história nos mostra que ele já está numa idade bem avançada e ele quer nos lembrar algo que aconteceu há tempos atrás, mais precisamente 1860. Ele tinha 42 anos quando ele se fez teólogo, fala teólogo, mas ele mesmo meio que se corrige, que ele copiava as escritas do padre daquela época, que era um amigo dele, e aí em troca disso o padre dava comida, dava cama, dava, né, lugar para ele morar. E ele já estava fazendo isso há muito tempo. E o padre recebe uma carta de um vigário perguntando pro padre se tinha alguém para indicar para ser enfermeiro do coronel da cidade. Como o Procópio ele estava cansado, digamos assim, de estar lá, né, trabalhando com o padre, ele aceitou, porque ele também ia receber comida e casa e tudo mais. Daí ele foi, e chegando lá, né, quando ele conheceu o coronel Felisberto, ele viu, assim, que o coronel não era um homem fácil, mas o coronel também se agradou dele. Daí ele nos relata, né, na sua escrita, que uma semana que ele ficou ali com o coronel parecia uma lua de mel. Porque tava tudo tranquilo, tava tudo bem, sabe? Não tinha acontecido nada, o coronel não tinha falado nada pra ele, tava indo, tava tudo certo. Passou-se uma semana, ele começou a ver quem era o coronel que aquelas pessoas da cidade tinham falado pra ele. Ele viu que o coronel, ele chamava de burro e de muitas outras coisas o enfermeiro. Ele tratava muito mal o enfermeiro. Ele, por exemplo, assim, o enfermeiro quando ia levar as coisas pra ele, né, que era o Procópio, quando ia levar as coisas pra ele, assim, as coisas que ele falava, tipo, arrogante, sabe, xingando. E até pão de asmo, se eu não me engano, alguma coisa assim, ele falou pro Procópio. Só que ele já não tava mais aguentando os xingamentos, porque além dos xingamentos, teve uma vez que ele pegou a bengala, né, e bateu no Procópio. Daí, num desses acontecimentos, o Procópio pediu a demissão pro vigário, disse que ele ia embora. Daí o que o vigário pediu? Fica mais um mês aí, fica mais um tempo que a gente vai arrumar uma pessoa pra ficar no teu lugar. E nesse mês, o que aconteceu? Nesse mês, ele tava lá de noite pra cuidar do coronel. E o coronel tava assim meio que alucinado. Como já tava perto da meia-noite, ele deixou o coronel dormir, sentou ali pra ler o livro, pra um momento de paz, né? E tá, ficou ali lendo. E ele pegou no sono, ele acorda com os berros do coronel. Aí o coronel taca um negócio na cabeça dele. Quando ele taca aquilo que cai na cara dele, cai na cara do Procópio, ele descreve assim que não sabe o que aconteceu, que a fúria dele se acendeu. Ele voou no pescoço do coronel, começou a estrangular o coronel. E ele tava estrangulando e ele só largou quando viu o coronel assim, tava, sabe, indo embora. Tava morrendo. Daí ele largou. Aí quando ele largou o coronel, ele saiu, começou a gritar, mas ninguém veio ajudar. Aí ele ficou olhando, aí ele foi pra sala. Isso já era de madrugada, porque já tinha passado meia-noite. E aí ele foi pra sala e quando ele tomou coragem de voltar ao quarto, assim que amanheceu, ele voltou. Como tinha ficado as marcas das unhas, ele abotoou a camisa do coronel até aqui, pra ninguém ver. Chamou os escravos, disse que o coronel tinha morrido. Ele até pensou em ir embora, né, como ele já tinha pedido demissão, mas ninguém desconfiou de nada. Ele pensou em ir embora, mas ele ficou com medo que as pessoas se desconfiassem que ele fosse embora. E aí ele ficou, fez o enterro, daí na hora de fechar o caixão ele tava tremendo.
E aí todo mundo sentia pena dele, né? Ficava assim, mesmo ele, o tadinho do Procópio, tadinho do enfermeiro, mesmo sofrendo tantas agressões verbais e até física, fica sentido pela morte do coronel, né? Ninguém desconfiou. Beleza, ele voltou pro Rio de Janeiro. Daí chegando no Rio de Janeiro, ele não comia, ele não dormia. Aí todo mundo dizia pra ele, deixar o defunto lá, o que passou, passou, leva pra frente. Até missa. Ele fez uma missa pro coronel de tão magoado que ficou. Só que o pior ainda estava por vir. O pior. Porque ele não sabia que o coronel tinha feito um testamento deixando toda a herança pra ele. Daí o vigário mandou uma carta dizendo isso. Aí ele teve que voltar pra cidade, pra vila onde ele tava cuidando do coronel. Daí ele voltando pra lá, ele tava pensando, né? Não, como ele tava muito arrependido do que ele fez, eu vou pegar esse dinheiro e sem as pessoas perceberem, eu vou dar aos poucos de esmola pras igrejas, vou ajudar os pobres, né? Era o pensamento dele, a princípio, porque ele estava com receio do que ele fez, né? Ele tava com culpa. Aí chegando lá, ouvindo todo mundo falar mal do coronel, dizendo que ele aguentou demais, contando as histórias de infância que o coronel aprontava, falando um monte de coisa do coronel, o que ele fez? Ele mudou totalmente a opinião dele. Ele começou, mesmo ele defendendo o coronel, para que as pessoas não desconfiassem dele, ele defendia o coronel e tudo. Todo mundo falava, que bom, a única coisa boa que o coronel fez foi deixar a herança pra ti. E ele começou a mudar de ideia e começou a se interessar pelos 32 contos que o coronel tinha deixado pra ele. Ele até deu algum dinheiro, assim, pra igreja, né? Até deu umas esmolas, assim, ajudou algumas pessoas. Fez um negócio no cemitério por coronel de mármore. Fez ali um negócio pro coronel. Daí voltou pro Rio e decidiu ficar com o dinheiro. E aí ele ficou com o dinheiro e ele acaba a história pedindo a gente que não julgue ele pela situação toda, por tudo que ele fez, né? E como eu disse, ele é um narrador já. Ele é um narrador da história, né? Como primeira pessoa. E ele narra já velho essa história, dizendo que é uma história que ele precisava contar. E ficou assim. Então, eu espero que vocês gostem. Sim, a leitura é um pouquinho difícil, mas é bem pouquinho. São poucas páginas, né? Acho que o conto maior do Machado de Assis é o Alienista. E eu acho que você deveria muito ler O Enfermeiro, porque você vai ter, assim, pontos diferentes. Talvez você culpe, né, ele, ou talvez não. Eu, por exemplo, digo, ele não estava aguentando mais o Hélio, ele foi sem querer, ele não quis aquilo, foi no impulso. Eu não culpo ele. E então eu acho que você devia ler. Tem outros contos que você devia ler. E eu também tô lendo o Dom Casmurro de Machado de Assis, que eu quero saber o que aconteceu. Eu sei que eu vou chegar no final acreditando que a Capitu traiu ou não traiu ele, mas eu vou chegar no final. E eu vou trazer também a resenha dele aqui. Então, se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui nos vídeos mais contos, mais livros que você quer que eu traga aqui, mais conteúdo, mais vídeos. E eu peço que você divulgue se tem alguém que tava com dificuldade de interpretar, como eu, que eu também tava, mas eu li bastante vezes e foi. Então é isso, pessoal. Eu quero desejar pra vocês um bom dia e até a próxima.